Capital e Poder de hoje, eu vou começar ele falando de uma experiência pessoal. Acadêmico da Universidade Estadual de Maringá, meados da década de 80, o movimento estudantil crescia no país, o país vivia a abertura política que afetou o mundo das universidades públicas no Paraná. Participando do movimento estudantil, as manifestações levaram a um ato que ficou na história da Universidade Estadual de Maringá, a invasão da reitoria. Quem era o reitor? Paulo Roberto Pereira de Souza. Esse reitor, que teve que administrar uma transição complicada, complexa em manifestações, se transformou num dos principais juristas e personagens da administração pública, também da iniciativa privada em Maringá e região. Virou secretário de Estado. Hoje é um grande pesquisador, um dos maiores conhecedores do processo jurídico norte-americano em comparação com o Brasil. Atua nisso há mais de 20 anos e é o nosso convidado do Capital e Poder. Professor Paulo Roberto Pereira de Souza, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quem agradece, meu prazer estar aqui e poder debater esse tema tão relevante. Professor Paulo, conheci o senhor quando eu era um estudante, jovem, fazendo manifestação no campus universitário, e o senhor era o gestor da universidade, tido como aquele que a gente sempre ia lá, fazia reivindicações, reclamava, invadimos a sua sala. Tá? Hoje eu tenho a honra de estar à sua frente. Virei um admirador do senhor ao longo desse tempo. Obrigado. E a sua presença aqui no Capital e Poder é exatamente a trajetória de um bem-sucedido professor, universitário, pesquisador, gestor público e uma pessoa que marcou a vida da iniciativa pública e privada da cidade. O senhor, por exemplo, é um dos fundadores do CODEM, junto com mais 2 empresários. Recentemente, o senhor foi, inclusive, homenageado por isso. Né? Quem é Paulo Roberto Pereira de Souza? Aquele reitor que eu conheci na universidade. Qual é a trajetória? O senhor é natural da onde, professor? Eu sou e fui, e acho que ainda me considero, um menino de Marialva. Marialva? Marialva. Né? Ali chegou meu avô em 1939, né? Foi o primeiro morador de Marialva. Meu pai chegou em 1946. Né? Ali eu nasci, vivi uma infância fantástica, né? Povoada de lembranças maravilhosas e pude conhecer muito fortemente o pioneirismo. A sua família era do café, do ciclo do café? Sim. Meu pai tinha uma máquina de café. Né? Foi a primeira máquina de café. Veio de Marília, São Paulo. E eu conheci, convivi muito com o pioneiro. Né? E fui forjado, né? na têmpora do pioneirismo. Eu vi, por exemplo, as pessoas se reunirem na casa do meu avô. Eu era menino, sentado numa varanda, vendo toda aquela discussão para comprar um motor para acender a primeira lâmpada. Ninguém tem ideia do que é a emoção de você ver pela primeira vez a luz elétrica. Que era feito com os motores a diesel. Um motor a diesel. Porque que energia funcionava elétrica até 10 da noite. Quando ia aproximando às 10, até desligar e acabou, só no outro dia. O senhor viu essa região crescer? Eu vi. O senhor passou todos os caminhos de alguém? Todos. Eu passei, inclusive, como eu disse, por essa infância maravilhosa. Eu lembro até hoje o cheiro, o perfume da terra, quando uma árvore era arrancada para fazer a primeira rua. Eu me lembro disso. As pessoas falam os tocos na beira da rua. Sim, e depois eu passei por um momento triste, né? De certo modo triste, porque eu estava terminando o primário e as professoras do ginásio, muitas não tinham o primário completo. Né? Então eu ainda com 11 anos, 10 para 11 anos de idade, eu vi meu pai e minha mãe conversando e falou, se esse menino for ser alguém na vida, ele tem que sair daqui. E aí? Haviam colégios internos, chamados internatos. Certo. Na época, o senhor foi aluno de internato? Na época, os melhores do Brasil era o Americano de Campinas, era o Sagrado Coração de Jesus em São Paulo,
o Internato Paranaense dos Maristas em Curitiba e o Colégio Cristo Rei dos Padres Alemães Palotinos em Jacarezinho. E o senhor foi para onde? E para lá eu fui, para o Cristo Rei. Em Jacarezinho. Padres alemães, linha dura. Todo mundo, padrão de ensino europeu. Todo mundo que estuda em seminário diz que o seminário é a melhor escola que alguém pode frequentar. Desculpe, não era um seminário, não é? Era uma escola particular, paga. E era considerado o excelente. Excelência, curso de excelência. Nós tínhamos aulas pela manhã, à tarde. Nós tínhamos que praticar esporte. À noite, antes de dormir, nós tínhamos um preceptor em cada sala, onde ele via a matéria que foi dada no dia, tomava aquela matéria dos alunos e preparava a aula do dia seguinte. Isso, por exemplo, marcou a vida do senhor? Completamente. E um detalhe curioso, eu era gordo, filho único, homem, mimado ao extremo, cheio de vontade. E eu, como gordo, tinha dificuldade para praticar esporte. Então tive outro grande ganho de não praticar esporte, porque eu tinha ou praticar esporte ou utilizar o horário em alguma coisa útil. Eu fui estudar acordeon, piano e datilografia. Então o senhor se transformou no seminário numa outra pessoa? Sim, certamente. E isso, o Paulo Roberto, que a gente veio a conhecer depois, ele é mais fruto desse colégio interno do que da educação da família. É isso que moldou o perfil do profissional? Eu tive muito amor da minha família. Muito, muito. Isso realmente me marcou a vida inteira, me fez ser sempre uma pessoa feliz. Mas intelectualmente, eu estudei no melhor colégio do Brasil. Um padrão europeu de educação em tempo integral, manhã, tarde e noite. O senhor tinha a dimensão de que o senhor era uma pessoa rara da sua época. Sim, me ajudou muito. Outro detalhe, em 1968, o meu pai, eu fui convidado para um curso nos Estados Unidos, com 17 para 18 anos. Quando estava ainda no colégio interno? Já tinha saído do colégio interno, e o meu pai decidiu que eu deveria ir para esse curso. E eu fui para os Estados Unidos. A sua família apoiava muito essas coisas. Em 1968, com 17 anos. A sua primeira ida aos Estados Unidos? Você não imagina o que era chegar nos Estados Unidos em 1968. E vindo de uma região completamente distante. Sim, você encontrar ali a primeira porta eletrônica no aeroporto de Miami. Eu levei um choque quando aquela porta se abriu. Entrei num carro e ouvi pela primeira vez o FM. Ninguém tem ideia do que era ouvir música estéreo num automóvel. Então, realmente foi fascinante. E aí eu voltei, e já no colegial, eu passava todo ano as férias em São Paulo com a família, minha família que era de lá, e eu tinha um primo cujo sonho era fazer carreira diplomática, fazer direito e ir para o Instituto Rio Branco. E eu, de certo modo, me associei ou me apropriei do sonho dele. Eu queria fazer direito e carreira diplomática. Professor, uma pergunta do que o senhor falou. Eu falou que seu pai apoiou a ideia de o senhor ir para os Estados Unidos. Sim. E quando a gente pensa no pioneirismo... E o detalhe, ele se sacrificou para pagar essa viagem. Eu queria perguntar. Foi muito caro. A grande maioria dos pais da época falaria assim, não, filho, fica por aqui mesmo. Meu pai nem pensou. O que ele tinha de falar, não, vou apostar, você vai, eu vou... Ele tinha essa visão, do pioneirismo, a ideia que você teria que ser o melhor, sempre. Sempre essa ideia. E aí eu voltei para cá, e esse meu primo... Se apropriou do sonho do primo? Esse meu primo faleceu num acidente, e eu fiquei sem o elo de ligação, que eu ia estudar com ele direito na USP. Um tio advogado, que vinha sempre aqui, era advogado. Então você já tinha advogados na família? Sim, tinham? Era advogado no interior de São Paulo. Seu pai não era advogado? Não. Ele voltando para cá, ele disse para o meu pai, é bobagem esse menino ir para São Paulo. Eu conheci a escola daqui, ela é ótima. Em São Paulo, ele vai estudar na USP, em 5 anos, com muita sorte, ele vai ver 10 processos. Se você manda esse menino estudar em Maringá, que a escola é ótima,
Se você tem algum amigo no fórum, vai lá e pergunta quanto eles querem por mês para o menino ficar lá. E o meu pai assim fez, foi ao fórum e eu passei 4 anos dentro do fórum. Primeiro dia de aula, primeiro dia de aula, ao invés de eu ir primeiro para a universidade, eu fui de manhã para o fórum, passei o dia inteiro e à noite fui para... existia já, professor? Não, era Faculdade Estadual de Direito. Era uma das 3 que foi o embrião da UEM. Então o senhor trabalhava no fórum? Sim. E ia para a universidade? Ia para a universidade. Eu fiz um estágio de 4 anos. Enquanto meus amigos vinham na prática 10, 20 audiências, eu fazia 10 por dia. Um dos juízes descobriu que eu era datilógrafo e me colocou na sala de audiências. Aí o senhor ficava lá com... E felizmente os juízes, o fórum era uma grande família. Os juízes quase todos eram professores. Então em cada audiência ele me dava uma aula. Resumo da ópera, eu saí ano-luz na frente dos meus colegas em razão de tudo isso. Agora uma pergunta. E eu tive um precedente que me ajudou muito. Eu, como pretendia fazer direito, eu fui estudar o curso clássico. O curso clássico era um curso de 2º grau que preparava o estudante para a área de humanas, com forte ênfase em humanidades, em língua portuguesa, em filosofia, sociologia, lógica. Que é coisa que hoje não se tem muito. Sim, só em língua portuguesa nós estudávamos como cadeiras. Redação, análise sintática, literatura brasileira, literatura portuguesa, linguística. Professor, então tá, eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor. Primeiro vamos voltar lá e depois eu queria emendar a segunda pergunta. Primeiro, o senhor se dedicou muito à sua formação, mais do que a média, tanto é que o senhor fala que larguei na frente. Sim. O direito é uma paixão ou o direito foi uma oportunidade? Direito sempre foi uma paixão. Uma paixão. Sempre foi uma paixão. E um belo dia, como eu tinha toda essa vivência no fórum, por incrível que pareça, eu me formei em 74, em fevereiro de 75, eu fui convidado para dar prática forense na Faculdade de Direito da então já UEM nascendo. Ou seja, peraí, o senhor era um aluno excepcional. Isso é um absurdo total. Eu fui laureado, ganhei uma laurea acadêmica. Era a medalha professor Wellington Borba Cortes. Então o senhor era o cara, o senhor era o cara do curso. É mais ou menos eu era um esforçado. E nessa ocasião eu fui convidado para dar aula de prática. Eu falei, gente, isso é um absurdo total. Eu tenho 3 meses de formado, como é que eu vou dar aula? Mas o senhor tinha uma experiência no fórum muito grande. E esse colega que dava aula lá, ele falou, Paulo, ninguém aqui tem a sua vivência de fórum. E eu nunca sonhei ser professor. É assim que começou a carreira docente do senhor como professor? Foi a minha mais fascinante experiência. Nada se compara. Quantos anos de docência à vida de um UEM, professor? Eu fiquei na UEM 30 e poucos anos e fiquei mais 15 na Unimar em Marília. 45 anos de docência. O que o senhor mais guarda de recordação da docência? Para o senhor ser professor? Claro, advogado, sua paixão, o senhor adorava o direito, tudo bem. A sala de aula lhe marcou em que sentido? A sala de aula me transformava. Eu entrava na sala de aula, abaixava um espírito ali, eu ficava extremamente... A gente chega mal-humorado e sai bem-humorado da sala de aula. Extremamente empolgado. Os alunos na minha frente eram um elixir da juventude. Aquela moçada transmitia para mim, eu chupava a energia deles. E depois, vendo o sucesso dos meus ex-alunos. Um ex-aluno presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, um ex-aluno presidente do Tribunal de Justiça do Acre, brilhantes membros do Ministério Público, juízes, advogados bem-sucedidos. Número general. Isso é uma alegria que não tem tamanho. E eu ouvi certa feita, numa eleição à Prefeitura de Maringá, um candidato levou uma professora. E essa professora disse, olha, só nós, professores, conversamos com o futuro. Só nós, professores, vemos o futuro. O futuro está na nossa frente. Então, nós, professores, temos o fantástico poder de poder dizer o futuro, porque nós sabemos o que está saindo dos bancos escolares. Aquilo me marcou muito, eu fiquei impressionado com aquela afirmação. Posso aproveitar uma pergunta aí?
eu conversei já com o senhor sobre isso, né, na Rádio CBN, mas eu acho que aqui no Capital e Poder seria fantástico lhe perguntar isso. O senhor é um homem que viu o tempo de uma formação de profissionais, vamos usar o direito, que é a sua área. O senhor se dedicou uma vida a isso, se dedica até hoje à formação de bons profissionais. E o senhor assiste no Brasil hoje a realidade que a gente vive, a questão envolvendo o judiciário, que foram alunos. A gente se esquece, né, que todos os ministros do STF, do Tribunal Eleitoral, todos eles foram alunos e fizeram direito. Os advogados que estão atuando hoje, a defesa de A ou B, foram alunos de direito. E o senhor é um professor de direito. Aí eu vou aproveitar essa fala da professora que o senhor elogiou, e eu também faço coro com o senhor, elogio. O que deu no futuro? Eu sei que o senhor é um homem muito direto. O que deu no futuro lhe agrada ou o senhor pensa não era para ser assim? Eu participava de uma reunião do Conselho Universitário e um professor me criticou dizendo: Paulo, vocês do direito querem ser melhor que os outros. Não. Está enganado. De jeito nenhum. Apenas nós somos diferentes. Porque só nós formamos um dos poderes da República. Então, qual é a grande diferença do passado? Os alunos eram formados por humanistas. Os alunos eram formados por grandes profissionais em todas as áreas. Quem era o professor de direito penal? O melhor criminalista. Quem era professor de direito civil? O melhor civilista. O mesmo acontecendo com a medicina. Quem era o professor de cardiologia? O melhor cardiologista. O que acontece hoje? Um estelionato cultural, um escândalo, uma vergonha, vendendo diplomas escandalosamente, corpo docente completamente sem essa noção de cidadania. O professor não é só um repetidor de conteúdos, ele é formador de cidadãos, e isso acabou. Isso não existe mais. Recentemente me perguntaram numa entrevista por que tantos advogados participaram da vida pública. Nós falamos de grandes nomes aqui de Maringá. Simplesmente porque eles eram formados para ser cidadãos, para ser líderes. Eles eram formados para defender valores fundamentais da sociedade. Agora, o que acontece hoje? As escolas, quando vão ao MEC, eu fui avaliador do MEC 10 anos, as escolas, quando vão ao MEC, prometem o céu. O corpo docente inteiro formado de mestres, doutores, uma biblioteca fantástica. No dia seguinte à avaliação, a biblioteca é devolvida, os professores todos os mestres e doutores fachada, são demitidos, e pegam alguns garotos sem nenhuma expressão, garotos que não vão formar essas personalidades. Então, é muito triste. Por outro lado, o juiz é um ser mágico. O juiz, ele é fundamental à sociedade. O juiz é a peça maior de sustentáculo da sociedade. É um ser diferenciado. O juiz teria que ser o melhor dos melhores, o mais consciente e ciente de todos eles. Ele teria que estar acima e longe dessas questões mundanas. Imagine um juiz dando palestra, uma palestra numa reunião da UNE. Com todo respeito à UNE, eu militei na UNE, mas um ministro do Supremo ir a uma reunião da UNE e ainda dizer que derrotou um candidato. Então, esse juiz teria que ser como o juiz americano. Ninguém nunca teve uma entrevista com o juiz da Suprema Corte americana. Pergunta, meu caro professor, a vaidade tomou conta do judiciário? Totalmente. E, lamentavelmente, um meio de comunicação destruiu o judiciário. O presidente Zé Sarney criou a TV Justiça. Como um comunicador, eu queria entender isso melhor. O presidente Sarney criou a TV Justiça imaginando que iria ser algo fantástico, que a TV Justiça iria democratizar o judiciário. A partir daí, nós vimos votos de 40 minutos, de 1 hora. Entendeu? Nós vimos aquele ser místico, mágico, fundamental, descendo a raia miúda. Nós vimos briga de magistrados
ao vivo. Né? Ninguém sonhou que eles usassem o linguajar daquele. Nós vimos um ministro supremo dizendo ao outro: você me inspira os piores sentimentos, você é repulsivo, você é um mau caráter. Nós ouvimos isso na TV Justiça. Sim, eu lembro disso. Então, isso é que mudou muito. Mudou por quê? Voltando à origem, esse profissional é mal formado. O senhor sempre lutou muito, e o senhor luta até hoje, pela qualidade no ensino. E eu quero pegar um pouco, antes de terminar, estou perto do fim para o senhor ter uma ideia. Sim. A trajetória do senhor como gestor. O senhor foi professor, o senhor fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, uma vida acadêmica muito bem feita, por mais que, né, aquilo que boa parte dos professores fazem. O senhor foi além, o senhor foi gestor de uma universidade, o senhor foi secretário na área de ensino e tecnologia, o senhor foi uma pessoa que continuou prestando a sua vida toda para não mais que educação, mas além da educação. Como é que foi isso? Essa vontade de fazer mais do que a sala de aula? Voltamos lá no Menino de Marialva, o pioneirismo. Eu vi aquela gente construir, e eu aprendi a construir. Então, o que acontece? Nós temos que ter, em primeiro lugar, um discernimento, temos que ter humildade, temos que reconhecer as limitações e tentar sempre fazer o melhor. Fazer o melhor. Então, na UEM, nós conseguimos construir 22 mil metros quadrados na UEM. A UEM era paga. Nós criamos um programa de bolsa com o empresariado chamado PAEST. Então, um programa de apoio ao estudante Isso antes de vir a gratuidade, na época do governo Álvaro Dias. E a minha passagem pela universidade foi uma experiência que eu nunca sonhei. Eu era presidente da OAB, e a OAB tinha um histórico de luta contra a ditadura. Era o governo da Arena. Eu jamais seria nomeado. Mas uma daquelas circunstâncias do destino, um velho advogado de Londrina, Oscar de Novaes, vice-governador, assume. O conselho da ordem foi ao governador e falou: olha, nosso colega está sendo patrulhado porque foi presidente da OAB. O que você me diz? Se ele for o mais votado, eu nomeio. E houve uma eleição, não nos moldes atuais, era uma caixa andando pelo campus. Eu fui o mais votado entre os professores, fui o mais votado entre os estudantes, eu tive o apoio, entre os funcionários, e eu tive o apoio de todos os centros acadêmicos e do Diretório Central dos Estudantes. Então, de uma certa forma, você foi o primeiro reitor eleito pré-democrático da forma mais informal. Foi o primeiro. Quando chega a lista, ela sempre era precedida de vai, volta, pressão. Sim. O governador perguntou: como é que foi aquele rapaz lá da OAB? Que era o senhor. Que era eu. O chefe da Casa Civil falou: foi o mais votado, então nomeia ele. E o vice, o segundo mais votado. Que era o professor Leite, é isso? Não, era o professor Daniel Domazak. Isso, e aí isso. Eu virei reitor e o Daniel vice. Certo. Na secretaria, nós buscamos desenvolver projetos integrados. Eu me juntei, eu ia semanalmente à FIEP, depois eu acumulei a Secretaria do Meio Ambiente, pedi para o chefe de gabinete marcar uma reunião na FIEP, e ele perguntou para mim: será que eu entendi mal? O senhor falou FIEP. Eu falei: FIEP? Mas o senhor vai na casa do inimigo? Eu falei: como inimigo? Como inimigo? Por que é inimigo? Como inimigo? Secretário do Meio Ambiente na Federação das Indústrias arrumar encrenca. Eu falei: não, eles que constroem esse Estado. Nós vamos administrar com eles. O senhor, de certa forma, também na UEM, o senhor passou o muro da UEM, o pessoal atravessou a Colombo e se vinculou muito com a cidade. Total com a comunidade, uma integração. E, lamentavelmente, hoje a UEM voltou as costas para a sociedade, e ela vive apenas a sua política interna, marcado por fortes grupos ideológicos, e está sofrendo esse desgaste. E aí, antes de chegar no final, e é o último momento nosso, mas eu queria que o senhor falasse, depois o senhor foi um dos fundadores do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, teve um papel muito importante nisso. E o senhor sempre foi, nas entrevistas que eu fiz com o senhor, uma pessoa muito que buscava muito ser justo. E às vezes as suas falas me surpreenderam muito, porque o senhor não é um homem de fazer as coisas parecerem que são. O senhor procura mostrar as coisas como elas são. Né? E o senhor tem eu queria chegar nesse ponto,
O senhor tem um estudo que o senhor leva há mais de 20 anos, viajando para os Estados Unidos, estudando a realidade norte-americana no direito comparada com o Brasil. E antes de começar a nossa entrevista, nós estávamos conversando exatamente disso. E eu lhe perguntei, o senhor, né, estuda a realidade norte-americana, estuda a realidade brasileira, o senhor conhece muito disso. Aí perguntei, o Brasil está muito aquém, professor, dos Estados Unidos? O senhor foi categórico, Gilson, está muito aquém. Está muito aquém. E eu queria que o senhor resumisse aquilo que o senhor estava me falando, né? Por que o direito no Brasil, a relação da lei, da legalidade no Brasil, comparado com os Estados Unidos, está muito aquém, professor? Nos Estados Unidos, eu ouvi de um juiz da Suprema Corte americana que o que mantém a América é a cultura jurídica do povo americano lastreada na certeza de que a lei vai ser cumprida. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Ela vai ser aplicada. Né? E dessa forma, essa cultura de cumprir a lei, ela se irradia para todos os setores da sociedade. Cumprir o estudo, respeitar os pais, respeitar os mais velhos, respeitar a sua empresa, respeitar as regras. Pensar 2, 3 vezes antes de fazer alguma coisa. E essa cultura, ela fundamenta toda, ela alicerça toda a base da sociedade norte-americana. O político, ele não trata apenas do seu interesse individual. Há uma avaliação permanente das políticas macro, das políticas públicas. Então, é uma decisão, são decisões de longo prazo. Alguns anos atrás, o Congresso americano parou, e eu me lembro bem do discurso de um senador: paira sobre a América uma das maiores ameaças da nossa história. Uma ameaça maior que os russos, uma ameaça maior que os chineses. A queda da qualidade da universidade americana, a queda da qualidade do conhecimento norte-americano. E o Congresso americano parou para debater a universidade. Tamanha prioridade que a educação hoje ela é largada à sua própria sorte. Não há nenhuma preocupação. Aqui no Paraná, por exemplo, o Estado voltou as costas para a universidade. Ele mantém um tico-tico, mantém a folha, mantém o dinheiro e cada um se vire como quiser. Então, não é assim. Tinha que ter uma política de ensino superior. A UEM, por exemplo, mantém 52 cursos de pós-graduação entre mestrados e doutorados. Que formam a qualidade dos profissionais que estão atuando no mercado. Então, simplesmente não se pode pensar nessa universidade como uma faculdadezinha dando graduação para estudantes. Ela é grandiosa, ela gera conhecimento, ela tem patentes, ela alicerça a cultura da sociedade inteira. Então, quando que nós vimos nossos parlamentares discutindo isso com seriedade, com profundidade? Então, esse é o grande problema. Professor, eu queria ter mais tempo para conversar com o senhor, mas meu tempo encerrou. Queria lhe agradecer demais. Quem agradece sou eu. E a coisa mais gostosa do mundo, humildemente, sou um professor muito aquém ainda do que o senhor é. O senhor é muito mais. Nada disso. E é muito gostoso conversar com o senhor por duas coisas. A gente percebe a sua luta por uma melhora, que não cessa nunca, apesar da história que o senhor tem. Eu espero que um dia, professor, como um professor também, ela se realize. Muito obrigado, professor. Quem agradece sou eu. Obrigado. Capital e Poder conversou com Paulo Roberto Pereira de Souza. Foi reitor da Universidade Estadual de Maringá, foi secretário, hoje um pesquisador fantástico, um defensor do direito, da justiça com qualidade, como o próprio professor Paulo falou, num país que deveria respeitar as leis e principalmente deveria respeitar a ciência, o conhecimento e a educação. Até o próximo Capital e Poder. Você quer a sua marca associada ao Capital e Poder? Capital e Poder é um podcast que conversa com líderes, que tem como principal característica transformação, superação. Tem capital pela força e o poder pela influência. Pessoas que são personalidades que serviram de modelo para quem busca ter um propósito na vida. Capital e Poder é uma conversa com pessoas com significado e você pode ter a sua marca associada ao Capital e Poder por esse contato que está aqui no vídeo. Não esqueça, Capital e Poder é forte, sua marca pode ser também associada ao nosso podcast.